Boas-vindas a todos que nos acompanham já ao vivo aí pelo Instagram. Legal, quero agradecer muito a presença aqui hoje do nosso querido Guilherme Teste, doutor Guilherme Teste, procurador municipal, e também vou passar a palavra já para você se apresentar um pouco melhor, e também conosco aqui o Glauco Rodrigues, que é diretor de desenvolvimento econômico, e os dois jovens promissores estão aí se destacando não só na área da administração pública, mas, como eu mesmo tenho colocado esse desafio para os jovens, né? Tem a galera que fala que o jovem é o futuro. Vocês estão de brincadeira comigo. O jovem, ele já é, né, meu amigo? O jovem é o presente, ele já está agindo de uma forma muito poderosa, transformando aí, ajudando a transformar realidades. Então, muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Vou começar aqui pelo Glauco, por favor. Muito obrigado, pastor Marcelo. É uma honra estar aqui com vocês, com o Guilherme, meu colega de trabalho, né, lá em Mirandópolis. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu já quero deixar já no começo a explicação de que assim, eu não sou, falo pelo Guilherme, nós não somos especialistas no assunto, no sentido acadêmico, né? A gente tem muito interesse por política, por geopolítica, é uma coisa que desde a minha faculdade, eu sou formado em Direito, eu fiz a minha conclusão de curso em Direito Internacional. Então, eu tenho um gosto pelo assunto. Em Mirandópolis, graças a Deus, primeiramente, a gente está executando um trabalho lá na área de desenvolvimento econômico. É um desafio, porque a gente está voltando hoje, eu acho que primeiro dia, sem máscaras, né? Uau! Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Conosco. E a gente está enfrentando os problemas econômicos lá da nossa região. Então, fico muito feliz aqui, espero poder contribuir, colaborar com vocês. Hoje vai falar da Ucrânia e da Rússia, você já me fala da máscara, eu já quero falar de política no Brasil já. Mas vamos deixar para um outro momento já. Rapaz, eu estava já doido com esse negócio de máscara. Porque é um teatro. Uma engenharia social. E isso, assim, tem muito a ver com o assunto, porque a gente vai pegar esses ganchos do que a política ela faz com a mentalidade das pessoas, né? Elas vão colocando as pessoas em conflito. Quantas brigas a gente não teve aqui no Brasil por uso de máscara, vacina, e assim, as pessoas disputando por um assunto que, às vezes, é só chegar num consenso, vamos fazer por um tempo. E não, eles levantaram bandeiras. E acho que a ideia é discutir isso. Querido Guilherme. Fala, pastor, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Agradecer também o convite do pastor Marcelo, pessoal da equipe que está aqui nos ajudando. Como o Glauco bem anunciou, estamos nos desafios, né, de uma administração de uma pequena cidade, auxiliando ali, né? Mas o quanto que este conflito tão longe, né, ali no leste europeu, ele de certa forma, como o próprio tema diz, como que ele reflete de alguma forma, até mesmo na nossa vida, até mesmo em situações cotidianas aqui no Brasil. Hoje, com com esse mundo globalizado, que é bem diferente de globalização e globalismo, mas não tem como fugir daquilo que é hoje com a velocidade da informação, né? E então, como isso reflete é o que a gente vai até discutir hoje aqui. Estou como procurador municipal, é uma função a qual tenho muita gratificação em poder exercer. É um cargo que exige muita atenção sério, sempre. Né? Muito sério. É um cargo muito sério, um desafio que eu recebi. E graças a Deus o Senhor tem me abençoado, tem dado sabedoria, temos conseguido avançar, bons resultados. A equipe toda, né? Todos têm mais ou menos a mesma faixa de idade, né? Os nossos colegas. E todos trabalham muito bem, até o pessoal que está assistindo, o Lucas, né? O nosso famoso Caxias, que é o diretor de obras, foi um dos que mandou mensagem hoje à tarde, né? Deve estar assistindo a gente aí. E assim, vamos avançando e graças a essa oportunidade a gente pôde ter uma visão muito mais clara das coisas, poder conhecer mais o mundo e as implicações, né? Como bem falamos. Assim, então, já para dar vai ser bacana. Para dar uma entrada assim, para deixar um negócio mais popular, a gente acabou descobrindo alguns bastidores
né, do que é a política no Brasil e que tem reflexos no mundo. Ok. A gente vai tentar trazer justamente essa visão que não é a visão que nos é passada contada pela mídia, né, contada pelas histórias oficiais. A gente sabe que nos bastidores rola muita coisa. Ok. O que eu acho legal? Né? Eu tenho muitos amigos de Brasília a São Paulo, afora. Mas, como eu disse, vocês são dois jovens que eu admiro demais. E o trabalho de vocês falam por vocês. Então, isso é muito bacana. Pude acompanhar em loco. Visitei ali a cidade de Mirandópolis, estive no Paço Municipal e vi o que vocês estão realizando, algo incrível. O Guilherme, eu tenho um convívio já há muitos anos, um filho querido, e já de longa data, a gente vê um chamado da parte de Deus para a vida dele nessa área. Então, como ele tem se dedicado, estudado, se aprofundado, então, por serem jovens, preparados e por conhecerem do assunto, falei, meu amigo, estes dois aqui vão matar a pau. Eu quero fazer o papel do leigo hoje, tá bom? Eu acho que muita gente que está acompanhando, que está assistindo e que vai assistir depois, eles não têm noção nenhuma. Mas por que o Putin está invadindo a Ucrânia? Então vamos entrar já no assunto que é o nosso tema, porque, na verdade, eu tenho um interesse aqui de continuarmos esta conversa e, na verdade, fazendo ligações com outras áreas que eu considero de grande importância. Vamos falar de marxismo, de socialismo, vamos falar de globalismo, sabe? Eu acho que isso aqui é legal, isso aqui é importante. Eu me vejo na responsabilidade de poder conversar sobre o assunto, debater sobre o assunto, e aqueles que me seguem, tanto as ovelhas do meu rebanho, da igreja da qual sou pastor, e também aqueles que me acompanham pelas redes, pastores, amigos. Então, eu acho que eu tenho essa responsabilidade de compartilhar daquilo que eu penso, da minha opinião e daquilo que eu entendo ser o melhor para o nosso país. Glauco, começa a desenhar para a gente o básico que eu, vamos supor, como leigo, preciso entender no que diz respeito a essa crise internacional Ucrânia e Rússia. Bom, a gente aqui no Brasil, né, primeiramente, eu acho que a gente tem que entender que hoje, como o Guilherme falou, no mundo globalizado, tudo nos afeta. O que acontece no Mar da China nos afeta porque há uma cadeia econômica, uma cadeia política de alianças e que compõe a geopolítica. A Ucrânia é um país europeu, é do leste da Europa, né? É um país que era antigamente soviético, era uma das repúblicas soviéticas. União Soviética. Né? A gente pode, eu até peço para quem puder colocar um mapa da Dudu, União coloca Soviética. pra gente, querido, por favor. Da União Soviética. Ah, Esse é o da OTAN, é o vermelho. Isso, tá aqui, ó. Aqui é a Rússia, é um país gigante, o maior país do mundo, né? Isso aqui fica no canto da Europa, né? Lá no canto, perto do Polo Norte, bem distante do Brasil. Então nós temos aqui a Ucrânia, ali embaixo, Bielorrússia em cima, e todos esses países em vermelho claro eram países que formavam... A Ucrânia aqui. Isso, a Ucrânia está aqui, ó. Ela é da Europa, ela é o maior país em território. Né? A Ucrânia. Era uma república da União Soviética. A União Soviética era tudo isso vermelho aqui. E o que acontece? A Rússia, né, em 1990... Só, desculpa interromper, só para o pessoal entender. A União Soviética, que é por causa do símbolo vermelho efetivo, não é só essa parte vermelha. Essa parte vermelha em destaque é a Rússia, né? A União Soviética era a Rússia, mais todos esses rosinhas aí. Inclusive aquela partezinha ali que é Rússia também, né? Você percebe que está lá. E assim, basicamente, só para o pessoal entender... A Ucrânia era uma antiga república da União Soviética. Quando a União Soviética foi dissolvida, né, o pessoal lembra aí, já ouviu falar do Muro de Berlim e tudo mais, esses países que eram aliados, né, eles se tornaram países, eles ficaram soltos, independentes. Basicamente, assim, não era independente. De uma hora para outra, de repente, surgiram novos governos, todos ligados, todos se conheciam.
Moscou se achava dono ainda, vamos dizer assim, Isso, a Rússia, ela tem um grande... E não é de hoje. Esses países, eles são formados basicamente por povos, principalmente ali, ó. Vamos ficar só com a parte da Europa. O pessoal observa aquelas... Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia. São países assim que muitas vezes as pessoas nem ouviram falar. Esse povo que fica naquela região, ele é denominado um povo eslavo, né? Que vem até de uma etimologia de escravo. Mas são povos que compartilham uma mesma origem. E para você ter uma noção da origem do problema, lá atrás, vou voltar lá no ano 1000, os russos, eles vieram ali de cima, da Suécia, eles vieram daqueles países escandinavos, eram vikings. Não era nem chamado de Rússia, era só Rus. Era uma tribo viking, era uma tribo descendente dos vikings que se instalaram ali na Ucrânia. Basicamente, a Ucrânia é um país com muitas terras, é um país que detém uma produção de comida que abastece a Europa, que abastece o mundo todo, além de poços de petróleo, enfim. É um país que naturalmente tem muitos recursos naturais, né? Um país naturalmente rico. E a primeira capital do Império Russo foi em Kiev, que hoje é a capital da Rússia. Perfeito. Entendeu? Então, aquele povo se estabeleceu em Kiev. Conforme eles foram sendo atacados por aquela região ali dos mongóis, Gengis Khan e tudo mais, eles migraram para cima, para Moscou, né? Antigamente chamado de Moscóvia, né? Kiev, Moscóvia. E aí Moscou se tornou o centro político. São duas cidades que a gente precisa lembrar, Moscou e São Petersburgo. Então, a Rússia ela é tratada hoje como são duas cidades importantíssimas. O que acontece? A origem do conflito se dá por quê? Desde que a União Soviética foi dissolvida, a Rússia não quis perder o poder sobre as repúblicas próximas, né? Então, basicamente, a gente pode começar daí. Há uma disputa de poder. A OTAN é uma organização criada pelos Estados Unidos, principalmente, que ela se coloca como... a missão dela era conter o avanço da União Soviética em relação à Europa. Então, o Tratado do Atlântico Norte criava uma aliança militar para conter o avanço da União Soviética nas repúblicas ocidentais. No lado de cá, da que nós chamamos de cortina de ferro, acho que o pessoal que está estudando vai se lembrar. Você tinha a OTAN no lado ocidental e você tinha o Pacto de Varsóvia, que era mais ou menos uma formação havia uma divisão. Uma divisão clara. Visão da Europa. Isso até 1989, 1991. Isso aí acabou, o comunismo fracassou, né? O comunismo, como sempre, a gente sabe que o objetivo dele é só o fracasso, não tem... Tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Ele é bonito na teoria, mas fracassa sempre. Ele fracassou e os países ficaram pobres, destruídos economicamente e sem uma liderança clara. Não, é só assim, é fácil, né, irmão? Quando o muro de Berlim caiu, quem correu para onde? É só ver quem... Os lindinhos da PUC, fala para mim. Aí, né? Não, você nunca... Caiu o muro, quem correu para onde? Você nunca vê um movimento em oposto, né? É muito difícil. Tem uma passagem sobre o Muro de Berlim até interessante, é de que antes da queda houve uma falha de comunicação no governo da Alemanha Oriental, que era a parte comunista da Alemanha, e os guardas entenderam que era para liberar o acesso, uma informação, e eles abriram as cancelas. Aquilo foi antes mesmo da queda do muro, uma demandada de pessoas da Berlim Oriental. E aí, quando chega a informação de que aquilo era... Tiveram até que segurar, né? Segurar por causa de... Então, assim... Mas desculpa quebrar a tua linha. Muito difícil. A gente pode pegar esse desespero, porque realmente esse povo eslavo, eles sempre... E assim, eles têm uma questão de etnia muito forte, entendeu? Então, o brasileiro, ele precisa entender, a gente que tá vendo a live, ele precisa entender uma coisa. Nós, brasileiros, a gente não tem a noção de se sentir como um povo específico. O paulista é paulista. Não tem isso. A gente é miscigenado. Mas os ucranianos, e russos, e tártaros, depois a gente vai debater isso. Eles têm uma unidade racial, étnica, muito grande. Entendeu? Então, ali quem conhece um pouquinho da história dos vikings sabe bem. Sabe. Isso aí, né? Isso. A gente vê
essa série dos Vikings, você vê que entre eles tem os suecos, os finlandeses, os noruegueses. Então, entre eles havia já disputa. Sempre foi. Né? Esse povo sempre se apegou muito à questão racial, do sangue, né? Da família que vem lá de trás. Então, nós já temos aí um problema estabelecido. Porque, assim, quem mandava era Moscou. Então, todos os líderes da Ucrânia, da Bielorrússia, dos países da União Soviética, eles reportavam a Moscou. E eles tinham estabelecido laços e ligações e riqueza com os soviéticos. De repente, não se quebra um regime assim. A gente sabe que é muito traumático. A gente teve aqui no Brasil um impeachment, né? Até pegando um exemplo, e mesmo que as pessoas foi necessário, porque o Brasil estava numa crise absurda, mas você percebeu que aquilo foi um processo traumático, porque vem ecoando até hoje, e isso são os reflexos que a gente tem que extrair dessa questão. E a Ucrânia, então, tentou se tornar um país a partir de 1991. Então, tá aí. Ucrânia como país é 91. Então, a confusão está armada aí. Nós temos aí um vácuo de poder que precisa ser ocupado. Guilherme, tem até a questão que a Ucrânia, inclusive, tinha armamento nuclear. E esse armamento nuclear foi devolvido à Rússia justamente num pacto, não sei se foi 1954, né? 1994. 94. Foi um tratado de Budapeste, né? Memorando de Budapeste. Memorando de Budapeste. O que acontece? Com essa divisão do mundo, naturalmente, a União Soviética optava, né, por estratégia militar de instalar os seus lançadores, né, de ogivas nucleares na fronteira com o Ocidente. Então você, naturalmente, muitas armas, O que é só complementando, o que é hoje, né? A União Soviética ela se estendia, inclusive, por nações amigas. Ali não está a Polônia. A Polônia era autônoma, mas era uma nação satélite. E a Alemanha, ela ia até a fronteira, ela cruzava a Alemanha ao meio, justamente onde era a fronteira da Alemanha ocidental e oriental, né? E um acordo era que em resumo, bem para ler, básico, é a né? nossa proposta aqui, não é uma discussão. O acordo era o seguinte: essas armas ficaram, houve, né, a formação dessa nação autônoma, e aí, por pressões, inclusive ocidentais, né, há de levar isso em consideração, chegaram para o governo ucraniano e, se você tem as armas nucleares e tal, vamos fazer o seguinte: você devolve elas, né, para a Rússia vai operar, a Rússia como componente do Conselho de Segurança da ONU, tinha toda aquela nova fase, né? A Rússia pós-União Soviética, tem a imagem emblemática do McDonald's em Moscou, né? A abertura, né? A abertura da fila quilométrica. A nova Rússia boazinha. Exato. Então o acordo era: você devolve as nossas armas, e aí na época, tudo bem, a gente devolve, mas vocês vão ter que assinar um papel aí dizendo que vocês não vão nos atacar. Os russos olharam: é só assinar? Não, então a gente assina, não tem problema. Que é o Memorando de Budapeste. Entregam-se as armas e hoje nós vemos que o papel não serviu de absolutamente nada. Então foi literalmente um desarmamento a nível nacional. Aí a gente vê os lindinhos que são desarmamentistas. É um outro assunto que dá para ficar horas aqui debatendo. Dá para fazer uma live só sobre a importância. E trazendo a questão da guerra. Porque... Por que a onça não come o porco-espinho? Exato. É a melhor analogia. Mas um exemplo para o senhor ver. Qual foi o governo... o Glauco vai entrar bem nessa parte, que é o governo atual da Rússia, até então era um governo desarmamentista. Da Rússia não, minto. Da Ucrânia era um governo desarmamentista. Quando o pipoco estourou, qual foi a primeira coisa que o presidente distribuiu? Arma para a população. A população armada, ela sempre vai ser uma linha de resistência contra qualquer agressor, seja interno e seja externo. Sem dúvida. Às vezes fala: você está entregando a população para a morte. Não, a questão já estão praticamente já estão. Aí, por exemplo, você imagina quem não conseguiu evacuar, tem lá mulheres, filhos, num cenário de guerra. A gente sabe as histórias do que acontece, né? Um exército invasor, o que ele faz, ele não vai ter um respeito, você não vai ter uma fiscalização para impelir crimes de guerra. Então você arma a população, cada um por si, é lei marcial. Mas olha a importância. Imagina, isso nós estamos falando da Ucrânia, que é um país grande. Por exemplo, o exemplo da Suíça, né? A Suíça sempre foi neutra. Neutra. Mas ela, até na Segunda Guerra, ela se colocou como neutra. Mas por que a Suíça é neutra? Ela tem a capacidade de dizer que ela não vai interferir.
Olha, porque a Suíça é uma. Ninguém vai mexer com ela porque 40%, 30% da população lá é armada. Armado e não é com 38 velho, Não, é com rifle. Fuzil. É fuzil. Tem 762. E sabem atirar, são treinados. Um suíço de geração, ele tem o fuzil em casa do avô, o fuzil do pai e o fuzil dele. Então ele tem uma linha cronológica de fuzis lá. É da cultura, né? Cultura, é. Então é fácil. Aí o Hitler nem jamais ousou uma. Eles lutam nas montanhas, né? Eles conhecem aquilo lá como a palma da mão. E 2, eles são muito armados. Então dá pra ser neutro assim. Esse dia na prefeitura a gente tava falando, né? Imagine se o assalto em Araçatuba, trazendo pra nossa realidade, se o Brasil fosse um país armado, aquilo nunca aconteceria. O cara ia pensar 2 vezes antes de virar as costas pra um prédio. É porque aí que tá, o poder da dissuasão. Verdade, exatamente isso. O poder da dissuasão. E assim, voltando no gancho, vamos lá. O problema tá aí. A Rússia começou na capital onde é hoje a capital da Ucrânia, Kiev. Ela começou Esse lá. É o histórico, galera. Você que está assistindo, acompanhando a gente pode aí. Pode pesquisar aí que a primeira capital do Império Russo foi Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Então, ou seja, historicamente a Rússia se acha dona. Exatamente. Eu morava lá, minha casa era lá. Eu comecei ali. Eu comecei ali. Exatamente. Quem conhece meu QG era ali. Isso. E quem conhece a história do Oriente Médio entende o que é isso, essa disputa por terra. É uma coisa que está na história da pessoa. Só que uma coisa é você se achar e outra coisa é ser por direito, poxa vida. Aí a gente entra no contexto que você apresentou do povo, da nação. Povo. Exatamente. Agora a gente pode até mudar para o próximo mapa, que é aquele mapa da Ucrânia mesmo. Não... Vamos lá. Essa daí, ó. Só antes de entrar nesse... você ainda está na questão histórica, né? Sim. Essa aí, só para o pessoal entender por que o Putin invadiu... Por que ele não invadiu por que ele não invadiu a Polônia ou outro país, a China ou a Mongólia, qualquer outro país? Por quê? Tá vendo aqui essa área em vermelho? Bom, uma coisa assim, o pessoal chama o Putin de louco, mas o que ele menos é louco, meu amigo. Não, ele pode ser um psicopata. Sim. Psicopata. Agora, o Trump mesmo falou assim, porque o Putin, o pessoal falando, né? Falou assim, não, burro é o Biden, burro é esse governo que tá aí. Porque a maioria dos governos Putin ele é muito inteligente, não tô dizendo que ele é certo, o Trump falou. Porque ele não invade a galera aqui, ó, onde os homem-bomba estão ali embaixo. Entendeu? Que fazia parte também, como você colocou, exatamente, da antiga União Soviética. Só que ali quem manda é o povo árabe, né? Exatamente. Eles têm conflitos ali e para ele... Vou mexer com o vespeiro? Para ele não consegue justificar. Aí que tá. Veja só. Essa área em vermelho da Ucrânia, isso tudo é russo. É gente que fala russo. Né? Então, o país ele é dividido naturalmente. Você vê, aquela parte em verde são os ucranianos. Isso é o idioma. Acho que, desculpa te cortar, mas dentro do teu raciocínio, inclusive nós ouvimos em algumas reportagens, duro que não dá para confiar em reportagem, misericórdia. Mas tem até uma frase assim, se você não lê jornal, se você não vê jornal, você é mal informado. Se você lê jornal ou assiste jornal, você é desinformado. Perfeito, concordo contigo. Mas uma das coisas foi justamente de que parte da população da Ucrânia era a favor da invasão russa. E talvez se você que está aí me acompanhando já ouviu isso, eu acho que a explicação está nisso no que o Glauco está falando agora. A primeira invasão... Nós temos aqui embaixo, a gente pode voltar para 2014. Agora eu vou situar rapidinho o que aconteceu com a Ucrânia em 2014. 2013, 2014. Que foi o que inspirou o Brasil, inclusive. Aí a gente já pode até entrar um pouco no Brasil. Em 2013, né, existia um presidente ucraniano chamado Yanukovych, né, tem sobrenome russo, e esse presidente era amigo do Putin. Em 2013. Era um governo alinhado ao Kremlin, né? Alinhado à Rússia. Pró-Rússia. Amigo da Moscou. E o povo ucraniano era um governo corrupto, inclusive. E muito corrupto. Porque, aliás, a Ucrânia ela é um país, por toda a República Soviética, era muito corrupta. As pessoas, tudo que você fazia, você precisava dar um suborno. Era tudo com suborno. Bom, isso aqui serviria de suborno para você conseguir um serviço público. Rapaz. Exatamente. E o que acontecia? O povo foi para a rua, foi se manifestar.
certo? Então ele saiu às ruas numa revolução chamada Revolução Laranjas, quem quiser pesquisar. A gente sempre tenta passar informações para as pessoas pesquisarem também. Porque se você for lá e colocar lá no Google Ucrânia 2013, você vai ver uma revolta na praça, teve gente, o governo reprimiu, teve mais de 100 mortos num período lá, um negócio foi feio. Uhum. O povo ficou bravo e não saía da praça, até conseguirem expulsar o presidente que era alinhado à Rússia. O que acontecia? Em 2013, trocou o governo. Veio um governo mais pró-Ocidente, pró-Europa, certo? A partir dali, mas assim, foi num prazo de alguns meses, o Putin tem uma região que é russa, que ela... Ó, essa região aqui de baixo, ó, Guilherme. Isso, essa região. Crimeia. É a Crimeia. Até 2013, nos mapas, essa região era considerada ucraniana. A partir de 2013, o Putin invadiu a Crimeia. Uhum. Só que ele invadiu de um jeito diferente, não foi com arma. Esse povo... voltando um pouco, em 1954, a Crimeia foi um presente dado à República da Ucrânia. Era tudo a mesma coisa, mas existia uma divisão administrativa. A Crimeia foi transferida para a Ucrânia. A Crimeia é um local de russo. Uhum. Só tem russo lá. O povo todo é russo. Ela foi transferida para a Ucrânia pelo presidente Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Só que na época, Nikita Khrushchev era eles chamavam de secretário-geral da União Soviética. Era o chefe da União Soviética. Era o chefe da União Soviética. Tá. E aí, só que o povo ficou. O povo é russo. Não é porque você transferiu que o povo muda a identidade dele. Claro. A identidade dele é russa. Então, quando houve a deposição do presidente da Ucrânia, o Putin colocou tropas na Crimeia, convocou, segundo as regras da administração da Crimeia, convocou eleições, um referendo, e no referendo deu, claro, 90 e poucos % de aprovação que eles queriam participar da Rússia. Somos russos. Entendeu? Exato. Aí que está a questão. Isso aí a gente precisa discutir. O quanto isso é válido, doutor? A partir do momento que você obtém um resultado, ainda que por meios legais, né, mediante uma coação, que no caso era uma presença militar. Tinha tropa nas urnas. Se bem que a população é russa mesmo. Mas a questão é a seguinte, se há uma validação, se há um referendo, como é que fica a legislação? A democracia. A não ser que haja, de fato, uma anexação para que sejam aplicadas as leis russas, por exemplo, que até... Essa é uma questão bem complicada, porque, inclusive, um dos requisitos, né, acho que para uma eventual paz nesse atual conflito é justamente o reconhecimento ucraniano da Crimeia. Aqui é uma situação que alguns mapas mais detalhados, ela está riscadinha, né? Ela não é ainda uma... justamente por isso, você está Esse referendo foi... 2014. Depois, o que aconteceu? Foi uma reação. Recente. Invadiu, aí você tem que dar uma certa legalidade para aquele ato de... Foi uma coação militar. É tipo assim, né? A Rússia deu de presente e depois tomou o presente de volta. Isso mesmo. Ela alega que é parte que esse presente foi dado enquanto União Soviética. Mas o perigo, né, doutor, é assim. Esse discurso, claro que é um discurso... nós temos que lembrar que o Putin é um agente da KGB. Ele foi treinado pela KGB. Ele está na Rússia há 20 anos, né? Há 16 anos, algo assim. Ele está no poder há 20 anos. O Putin, ele foi meio que conduzido pelo primeiro presidente russo pós-queda do muro, pós-queda da União Soviética. Como é que era o nome? Era o... Boris Yeltsin. Boris Yeltsin. E o Boris Yeltsin, ele... É o que tinha mancha na cabeça. Não, esse é o Gorbachev. O Gorbachev foi o da famosa Glasnost e Perestroika. Foi quem fez a política de transição da União Soviética para a democracia. Rússia. A Rússia, é interessante que a gente está falando de... Nós falamos de União Soviética, nós falamos de Rússia moderna, mas é interessante um detalhe. A Rússia ela nunca foi um país democrático. Em toda a história da Rússia,
você nunca vai ter... É igual a China, né, meu amigo? Exatamente. Exato. O povo não entende. Você fala às vezes de democracia, Exato. a população fala assim, não, mas pra quê? Não tem a vida inteira. A própria monarquia russa, ela era uma monarquia extremamente... Isso nós estamos falando de século XIX, onde você tinha já monarquias constitucionais. A Rússia, numa tentativa de, na época, ainda do Império Russo, de implantar um parlamento que na Inglaterra já existia há centenas de anos, que era a Duma, né, o nome era Duma, foi tão desastrosa, a Duma era só... Ela era fictícia, ela era um despachante. Então a vida inteira, o russo, gerações e gerações... A derrubada dos czares, na verdade, foi um golpe, né? Foi a revolução de... Então, pensa só, uma monarquia... E você vê, uma monarquia absolutista. Absolutista. Mão de ferro. O que aconteceu? O povo não queria liberdade, o povo queria uma nova mão de ferro. Isso é muito complicado pra gente que é brasileiro, que a gente gosta de liberdade, né? A gente democrata, ele não entende isso daí. Ele não sabe. E aí que tá a questão que eles colocam. Eles não entendem a democracia. Então, por exemplo, a Inglaterra é uma monarquia, entre aspas, mas ela é parlamentarista. Isso. É o parlamento que decide, mais a rainha, enfim. Mas é incrível, minha irmã mora lá. É incrível ver como que eles têm um amor, uma adoração pela rainha, pela monarquia em geral. Com todos os seus escândalos, com todas, né, de Príncipe Charles, a Diana, enfim. Meu amigo, é impressionante. É impressionante. E é exatamente o que você está dizendo. Se você tira isso deles, eles não querem perder isso. Eles não querem perder a figura do pai. Né? Então, essa questão da Rússia é importante a gente entender todo esse contexto sociológico. E aí eles tiveram essa vamos dizer, ousadia de, vamos dizer, desafiar a democracia. Eles usaram, subverteram o conceito democrático, porque eles entraram na Crimeia, em 2014, e você vai ver que isso tem consequência, é como a Primeira e a Segunda Guerra, é uma continuação. E é muito perigoso esse assunto, porque depois lá na conclusão a gente vai chegar que o mundo assim alterou até a balança de poder essa situação. Colocou em xeque a visão ocidental de liberdade, de democracia. Porque eles entram na Crimeia, fazem uma eleição, dá lá 90 e poucos %, quero me colocar na Rússia. E como é que funciona, por exemplo, vamos aprofundar, botar até um perigo aqui, como é que funciona se outros países fizessem isso? Por exemplo, a China. Como é que funciona se a China tem Taiwan lá? Taiwan, o que é Taiwan? É uma ilha onde se refugiaram a nobreza chinesa. Os antigos mandatários da China foram para Taiwan. E a China não reconhece Taiwan. Até hoje. Até hoje. Né? É muito difícil. E assim, se não fossem os Estados Unidos, países ao redor... Dá uma blindada ali, já tinha virado pó também. Tinha virado China. Com certeza. Então, como funciona? É perigoso. Então, nós estamos aí numa situação em que, beleza, anexou a Crimeia, se tornou russo, e aí aquela região ali em cima, ó, agora a gente vai para o conflito atual. Dentro da Ucrânia... Dentro da Ucrânia, essa região está escrito Russian aqui. Essa é a chamada... Uma população russa concentrada ali. São dois estados da Ucrânia, que é Lugansk e Donetsk. Né? Hoje as pessoas devem, a todo momento se fala, que é aquela região de Donbás. Né? Quem já ouviu falar dessa região? Donbás. É a região que hoje ela é disputada, ela não é reconhecida. As pessoas elas querem fazer parte da Rússia, o governo ucraniano não cede, não quer. Eles são etnicamente russos, o país está dividido e o negócio esquentou ao ponto da Rússia utilizar-se desse mesmo mecanismo que usou em 2014 para entrar na Ucrânia. Tanto que eles entraram por aqui. O primeiro cruzamento de fronteira foi aqui. Que não ia ter resistência. Não ia ter resistência. E a própria inércia, até desculpe interromper, a própria inércia do Ocidente em relação à Crimeia foi um fator de encorajamento para uma segunda fase. Aí a gente entra na questão dos governos americanos. Que é um ponto interessante. Quando foi a primeira invasão do Putin, foi com o governo Obama, um governo democrata, né, considerado de esquerda lá. Nós depois tivemos o Trump. Foram 4 anos onde o Putin não fez nada. Ficou na dele. Não ficou na dele. Só veio buscar um ourinho aqui do... Vai deixar aqui.
Tem isso aí. Tem. Ele tem um hall de amigos. O Putin tem aquele cara que tem um hall de amigos assim, que você começa a duvidar. Ele tem um clubinho. Ele mesmo, você olha ele falando, parece que o cara é extremamente lúcido, racional. Aí quem são os amigos dele? É o cara do Irã, é o Maduro da Venezuela, é os ditadores africanos. Então a turminha dele aí não é... Não é flor que se chega. E tá. Aí beleza, o Trump vence a eleição, perde depois pro Biden entra... Dá um ano, Putin tá lá de novo invadindo a Ucrânia, dessa vez por essa região maior até que a Crimeia. E a coisa agora tá feia, né? Agora eu queria pedir até para colocarem o mapa atual da invasão, né? A situação atual. Voltando, aqui, ó. Pode manter esse daqui. Só uma pergunta, Glauco. Então, a Crimeia já pertencia à Rússia, então muito provavelmente... a Rússia, até para essa invasão, já estava se preparando, armando toda a Crimeia. Ali uma base militar muito forte deve ser. Na ponta da Crimeia, tem um detalhe também, um detalhe curioso. A Rússia é um país basicamente no Mar do Norte, Mar Ártico e aquele mar da Escandinávia. A Rússia carece de portos quentes, que é os portos de tráfego. Mas esse é um outro ponto que eu ia entrar também como motivação a mais de deter tudo isso daí, né? A primeira invasão tem um porto ali embaixo, no Mar Negro, que é embaixo da Crimeia. Aí, Guilherme, isso. Que é o porto de Sebastopol. Que o maior, hoje é um dos maiores portos quentes da Rússia. Eles têm São Petersburgo lá em cima, que a gente tinha falado, e aqui embaixo Sebastopol. Por aqui que é todo o tráfego de petróleo, gás, né? E aí a gente entra depois em como é que a Rússia está colocando a arma na cara da Europa. Você vê como que a fraqueza dos governos europeus ocidentais deixou tudo isso acontecer. E a Crimeia toda hoje funcionou como base para eles poderem invadir. Tanto que a maior parte da invasão, você pode perceber que é aqui no sul. Uhum. Aí, ó. Né? Esse é o mapa. Se puder voltar o zoom. Então, ó, esse mapa aí é a situação hoje, ó. Hoje. 16 de março. Essa é a situação de invasão hoje da Rússia. Onde está em vermelho. Onde está em vermelho. As áreas que eles estão em vermelho riscado são as áreas de avanço. Eles não detêm ainda. Eles estão em disputa. Estão em conflito. Está em conflito. Aquele canto, Lugansk e Donetsk ali, ó, Luhansk e Donetsk, já, basicamente, quando os russos entraram, o povo hasteou bandeiras. O sul da Rússia, ele viu que esse mapa é muito parecido com aquele mapa da divisão? Perfeito. Eles só avançaram onde tem povo russo. Aqui a resistência ela é mínima. Claro, existe uma resistência, mas você tem um grande apoio dos civis, de certa forma, né? Justamente devido a essa ligação étnica. Agora, o que acontece? Qual que é o objetivo hoje do Putin? O objetivo do Putin, primeiro, destituir o governo da Ucrânia. Agora a gente pode até falar do Zelensky, né? Acho que dá para entrar, não. Depois da revolta 2013, assumiu um governo provisório, foi feita uma eleição a um bilionário ucraniano chamado Poroshenko. Né? Foi um governo questionável, um governo até um pouco corrupto, mas que deu uma tranquilidade que assim, era um governo ucraniano, um governo pró-União Europeia. Depois, financiado, e houve financiamento, e agora a gente pode falar até de globalismo, que é da onde a gente vai extrair, né, as lições para o Brasil. Houve um financiamento de ONGs, isso não é teoria da conspiração, isso aí se você colocar lá. ONGs que financiaram, até legitimamente, porque os países têm interesses. Né? Existe um conceito em geopolítica chamado zona de influência. Todos os países são assim. Nos Estados Unidos, quase que a gente entrou numa guerra nuclear em 62. 62, que é a crise dos mísseis de Cuba, né? Cuba, né? Vinha instalando mísseis aqui. Era o Nikita Khrushchev, inclusive, que é o que cedeu a Crimeia, numa reação a um movimento que era precursor à própria OTAN. Ele instala mísseis em Cuba, que está a 100 quilômetros da Flórida. O que aconteceu com os Estados Unidos? Falaram, não, se vocês continuarem isso aí, a gente vai bombardear, lançar uma bomba nuclear. Foi o momento em que o mundo mais, até agora, chegou ao ponto de uma guerra nuclear. Isso foi em 62. E os russos hoje, principalmente o Vladimir Putin, já falou várias vezes que o que ele está fazendo,
né? Ele usa como pretexto. O que ele está fazendo foi o que os Estados Unidos fizeram. Exato. Ah, vocês querem colocar mísseis na Ucrânia, vocês querem que a Ucrânia Perfeito. seja... Entendeu? E então, aí a gente volta nessa questão da importância estratégica. Quando o Ocidente financia o Zelensky, quem é o Zelensky? É o que todo mundo fala, o Danilo Gentili da Ucrânia. Né? O Danilo Gentili da Ucrânia. É uma analogia que mais encaixa, né? Ele era um comediante, um ator que fazia inclusive uma série onde ele era o presidente da Ucrânia. Tem até, se você procurar na internet tem um vídeo dele que é um capítulo do filme que ele atira, ele pega uma metralhadora e vai no parlamento assim e atira em todo mundo. Aí a população via aquilo lá porque era um governo corrupto, sempre foi um país corrupto, né? Como o Brasil. Então você vê que tem muita semelhança. Aí ele assume o governo e ele faz o quê? Né? Nosso ponto de vista. E até peço para que as pessoas extraiam dessa live uma questão. Nós nunca aqui estamos falando pró-governos. Sim, ok. Porque quem paga a conta disso aí é a população. É a população. Entendeu? E é aí que está o perigo. Esse governo era um governo que tinha aspirações esquerdistas na Ucrânia, mas é hoje o governo ucraniano, vamos dizer assim. Né? Então fica aquela coisa. O governo tinha aspirações esquerdistas, o Putin ele usa um argumento que é o seguinte: eu vou combater o nazismo. Vou combater o nazismo. O nazismo de Kiev. E é assim, por que eu vou combater o nazismo? Porque o comunismo está arraigado na mente das pessoas e tudo que é nazi parece um caso que a gente conhece, né? Tudo que a gente acha que é contrário a gente é nazismo. Tudo que a gente acha que é contrário a gente é comunismo, é fascismo, é nazismo. E o comunismo é isso. Está na cabeça das pessoas que vai combater o nazismo, então é bom. E aí eles estão matando gente assim, a rodo. Então, o Zelensky entra no poder e começa a fazer sinalizações de que ele vai migrar para o Ocidente. Ponto. Tá aí o problema. Aí que começa a grande questão. Bom, você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube ou agora na live também pelo Instagram, olha que gostoso você agora conseguir ter toda uma noção. Você, claro, que talvez você goste de estudar, já estava ciente e tal, mas de repente você tem tanta coisa para fazer e o Putin lá do outro lado que se vire. Mas de repente você está nessa live para não ficar perdido. Boa informação. Então, olha só todo o pano de fundo que você já recebeu aqui para começar a entender o porquê do início do conflito. Não é que um dia ele acordou, o Putin, e falou, acho que... Vou invadir a Ucrânia. Vou invadir a Ucrânia. Não, meu irmão, isso aí sempre esteve nos planos. Era uma questão de estratégia de tempo. Poderia ter ocorrido antes, aí tem aquele fator Trump, né? Isso. Não tinha as condições ideais para... Porque você é igual você fazer... a invasão militar, ela depende de ditado popular, 2 bicudos não se bica. Exatamente. Exatamente. E assim, ele viu num governo a clássica... Eu fico imaginando, até falei olhou pro Biden, um vovozinho caindo da escada do avião, aquela a Dilma cena... americana. A Dilma. Exato. O Biden no discurso... Estocando o vento. No discurso dele, falou que os Estados Unidos estavam com o povo iraniano. Pra você ter uma noção. No discurso dele para os Estados Unidos, ele falou que os Estados Unidos eles estavam permanecendo ao lado do povo iraniano. Aí a Dilma dele lá, a Kamala Harris lá, ela fica assim sem graça, fala assim, ucranianos, assim, ela tenta fazer... O que ele está falando? Não, o vovô senil. O Biden, ele pode ser sintetizado por aquela frase, né, de que a fraqueza, ela inspira a agressividade, né? Então você olha o presidente... Do porco espinho, né? Você vê que ele tá sem arma. Tá sem arma, tá sem defesa. É um senhor que não vai ter um poder de reação, ele não vai ter capacidade para isso. Soma esses fatores. É o que acontece. E aí, vamos falar, por exemplo, do que acontece? Eles invadiram lá. O que aconteceu com o mundo? Preço de petróleo ao preço da gasolina. Como é que foi? Por que o preço da gasolina foi para esse tanto de valor? Que é o que afeta o Brasil. A gente fica pensando às vezes, poxa, é um negócio que não nos afeta, né? O Brasil tem que ser... Em política, o Brasil ele sempre adotou neutralidade política. Né? Isso é o histórico. Isso aí é uma herança da nossa diplomacia, ser um país que não faz guerra, ele faz negócio, ele comercia.
Isso é bom. O Brasil é um país, graças a Deus, um país rico de muitos recursos naturais. E o que acontece? A Ucrânia é hoje... Talvez seria justamente por essa base que você começou falando, onde o Brasil, na verdade, ele é constituído por imigrantes. Exatamente. É uma unidade, né? Quer vir, venha. Então não tem aquela questão, né, Você não tem uma divisão étnica. Como diz, né? É uma burrice você dizer que existe o racismo estrutural no Brasil. Na minha família, por exemplo, você tem a miscigenação. A miscigenação ela foi muito. É uma realidade que você não vê em outros países. Você não vê. A transição, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem na composição das cidades, você tem Little Italy, você tem o bairro da população mais negra, da população descendente Chinatown, do Chinatown, enfim. No Brasil isso não aconteceu. Você teve e isso de certa forma contribui para essa formação de uma unidade nacional. Então dizer que existe um racismo estrutural, uma xenofobia estrutural, e por isso que às vezes é bom esse tipo de live, de explicação, porque é difícil até para a gente entender o que é essa briga étnica. O brasileiro não vai entender isso nunca, porque ele entende todo mundo como brasileiro, né? Todo mundo fala português, cada um com seu sotaque, inclusive a gente brinca, a gente acha sotaques mais bonitos e tal. A gente não vai entender. Só que por trás desse pano de fundo existe uma balança de poder que nos afeta. Porque, como você disse, um dos aliados do Putin é a Venezuela. A Venezuela está no nosso quintal. Exato. Você está falando aí o preço do petróleo explode. O preço explode. Por que explode? Rússia, aí eu vou colocar, por que a Europa, por que ninguém fez nada? Essa é a grande pergunta. As pessoas podem se perguntar, por que o Putin está invadindo? Ele está invadindo porque ele quer tomar aquilo que ele acha que era da Rússia. Sempre foi. A Crimeia, aquelas regiões todas, a zona de influência dele, que ele quer manter uma distância entre a capital, que é Moscou, lá em cima, e os países ocidentais, que é a Alemanha, a França, que são as potências. Então, aquele cordão de países no meio é quem sofre, é quem fica numa zona intermediária entre dois gigantes. E o que acontece? A Ucrânia é uma terra fértil. Talvez tenha a terra mais fértil do mundo, a chamada Terra Negra. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a terra da Ucrânia ela é uma das terras mais férteis do mundo. Eles produzem muito trigo lá. O trigo disparou quando houve a invasão, porque não tem como você comercializar numa guerra. Perfeito. E também tem a questão do petróleo, né? A Rússia é hoje o segundo maior produtor de petróleo do mundo, né? Parece que o país que produz petróleo gosta de guerra. Você pode reparar. Venezuela produz petróleo e gosta de guerra. O Brasil, por enquanto, acho que é exceção, né? Os países árabes gostam de guerra. Os Estados Unidos é um dos países que mais fez guerra. E quando há um boicote, todos os países começaram a retirar o apoio financeiro à Rússia, travaram, querem esmagar a economia russa. O que acontece? Você tem aí um corte de produção do petróleo, algo falta, o preço dispara. Né? Isso é muito importante para você ver como assim, o governo brasileiro não pode, infelizmente, ele não consegue agir na mesma velocidade que o mercado sobe o preço. Agora, olha só que interessante, você que está acompanhando a gente, presta atenção. Tem muita gente que fala assim, acho que é simples, e não é. Tudo que a gente conversou até agora, a gente vê que a equação ela é muito elaborada, certo? Sim. Então, agora, tratando-se de nações, vamos colocar a própria Europa. Tá? Então, a Rússia, veja só, toda essa estratégia de momento, porque boa parte da Europa necessita do gás russo. Exatamente. Como é que eu me oponho, então, à Rússia? Vou ficar sem gás? O que está chegando? E o inverno? Você entendeu? Então, você está falando do petróleo. Mas o petróleo atinge para cá, você vem até para as Américas. Mas vamos falar da Europa, ali, porque é tudo gasoduto. Sim, sim. É só fechar... então ele fecha a torneira aqui, meu amigo. E aí? Além dessa questão, até para levantar a bola aqui para o Glauco, nós temos que olhar para uma Europa com essa dependência e com políticas ambientais
que estão destruindo que as economias. viabilizam exatamente uma produção local, uma autossuficiência energética desses países europeus. Isso é muito importante colocar nessa equação. Porque o discurso, né, de proteger o meio ambiente é muito bonito. E para eles é até fácil. Eles já destruíram tudo. Exato. Entendeu? Eles tiveram um processo de industrialização, tiveram todas aquelas emissões de petróleo, de gás, de carvão, já gastaram tudo. Agora eles estão querendo fazer usina solar, usina eólica, tem uma coisa nuclear muito grande. E assim, para a Europa é fácil. Só que o povo vai lá e compra essa ideia. Mas, na hora que bate, principalmente uma guerra dessa, que você precisa de energia, você precisa energia no sentido de petróleo, combustível e tudo mais. E aí, o que vai acontecer? A produção de petróleo vai parar. Como é que você vai pôr óleo em tanque? Né? E aí o preço? Aí com que custo? Aí a gente tem que abastecer o carro aí a R$7, R$7 e pouco, porque disparou o preço. Mas a culpa é do Bolsonaro. As pessoas elas não fazem essa análise e muitas vezes esperam que a imprensa traga essa informação, mas isso não vai acontecer. Não vai ter. A função do jornalista, que é justamente trazer essa realidade à tona, ele não faz. Então você. Cara, isso que a gente está fazendo aqui Exatamente. é jornalismo, poxa. Exatamente, um levantamento de informações. Eu que estou fazendo o papel de entrevistador, é o único que está claro assim que eu sou. Né, que já estou até chutando balde. Não, mas essa também não é mais a minha área. Não, mas vocês estão fazendo justamente a parte equilibrada, de colocando a informação da forma como ela é, sem querer pender ou emitir aqui juízo, não é verdade? Aí o pessoal que está assistindo toma se as pessoas quiserem posição. perguntar, falar, de que lado vocês estão? Eu acho que a gente tem que ficar do lado do povo. Exatamente. Porque isso é uma disputa, eu voltei a falar lá, isso é uma disputa de poder. Né? O governo da Ucrânia não é bonzinho, não é o santo. E o Putin, obviamente, está cometendo um absurdo na humanidade, um crime contra a humanidade. Porque ele está usando toda essa mentalidade que a gente descreveu lá atrás. O que a gente quis fazer? Trazer qual é a mentalidade do Putin por trás disso. Para você ver que ele muitas vezes tem uma armadilha. Ele chega, a gente viu lá, o Putin diz que a Amazônia é do brasileiro. Ele quer validar o discurso dele. Exatamente. Entendeu? Ele nem sabe. Ele sabe que, volto a dizer, ele tem um conhecimento de geopolítica absurdo. Mas é justamente isso. Quando o Macron. E olha só que situação, porque você pega um Putin com esse tipo de discurso frente a um Ocidente que está cada vez mais totalitário. Né? Um tema para outro podcast até seria maravilhoso, que é a situação do Canadá, que passou despercebido. Exatamente. Mas o Canadá está em meio a uma lei praticamente uma lei marcial, uma supressão Ridículo de direitos absurda. Está acontecendo ainda lá. Então você olha como o mundo ele está numa espécie de uma a diferença é que aqui a gente tem o Alexandre de Moraes no Supremo. Lá o Alexandre de Moraes é o presidente. Mas a gente gosta do Alexandre de Moraes. Cuidado, senão a gente é censurado. Não fechem o nosso podcast. Por favor. É o piloto, o piloto. Não, mas é um outro Alexandre. É um cara que joga truco com o pessoal lá na esquina. Ele tem até cabelo, esse Alexandre aí. É um ator. Isso. Aquele ator da Globo. Aquele Alexandre cabeludo, tem mullet, né? Exatamente. É outro. Então, o da capa preta é o Batman, gente. É outra coisa. E assim, é isso mesmo. Esse discurso valida, é perigo. E pra gente aqui, nós temos que aprender que dos dois lados, existem mídias russas. Se você entrar na mídia russa, você vai ver. O russo está avançando, está combatendo. Se entrar na mídia pró-Ucrânia, você vai ver. A Ucrânia destruiu tudo. Os russos estão parados lá no atoleiro. Né? E o que, assim, nessa situação, de quem você fica do lado? Você fala, eu fico do lado do povo. Essa guerra é um absurdo. Essa guerra é monstruosa. E aí fica o alerta, pastor. Bem, assim, vou dizer, para não alarmar ninguém. Mas essa história de divisão de povo, de norte, sul, sabe? Eu sou desse pessoal, eu sou desse partido, eu sou de outro. Isso aí parece, principalmente em 2013, 2014, pareceu uma história de um país aí que talvez o pessoal que está na live conheça, né? Que ficou muito perto de uma convulsão social. Exatamente. A ideia de uma cisão, ela é interessante
para um grupo com intenções totalitárias, porque justamente essa cisão ela quebra essa ideia de um Estado-nação único. É dividir para conquistar. Exatamente. Exatamente. É dividir para toda essa. Você está vendo acontecendo justamente isso. Pessoal, olha isso daqui. Vocês estão entendendo? Não tem nada novo, gente. As estratégias, o cão, o capeta, o coisa ruim. Eu falo, ele é um dos melhores antropólogos que existe. Ele conhece desde Adão. Então ele conhece, sabe, o que faz o ser humano ficar sonhando. Ele sabe, é o cão. A Bíblia chama ele de tentador. Né? Uma das ações dele é tentar. Então, quando eu vou olhando essas estratégias, eu vejo que, por isso que até pano de fundo já em um start para os nossos próximos encontros aqui, já estão mais que convidados, viu, Glauco, Guilherme? Vamos mergulhar um pouco mais. Mas veja, pegando essa linha de raciocínio do dividir para conquistar, a quem interessa causar tanta divisão dentro do povo? É gordofobia, é homofobia, é fobia, tudo é fobia, feiofobia, bonitofobia. Rapaz, o negócio acabou. Você vai O participar. politicamente correto veio para quê? Para dividir. Exato. Por quê? Quando você fraciona, você tem mais poder. Porque o grupo que é totalitário e que quer mandar, esses não se dividem. Esses são unidos. Exatamente. Então, coloca agora o teu raciocínio para funcionar no que o Putin está fazendo. É exatamente isso. É você plantar a divisão dentro de um país para fragilizar sua base e, a partir daí, exatamente. conquistar. E assim, tudo isso que a gente disse sobre a história, sobre de onde surgiu o povo russo, o povo ucraniano, a União Soviética, significa o seguinte: você tem pano de fundo para justificar até esse tipo de coisa na cabeça deles, né? Porque não se justifica uma invasão, morte, guerra, com nada. Mas você tem para enganar. Existe a história, ela é feita, ela serve para um lado e para outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Conta, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que vão fazer, com o que tentam fazer com a história do Brasil. Entendeu? Exato. Por quê? Porque muita gente ignora o passado brasileiro. Né? Nós temos aí um passado, por exemplo, nós tivemos uma monarquia no Brasil. A gente estava falando de monarquia, a monarquia brasileira. Isso são fatos. A monarquia brasileira ela era internacionalmente reconhecida. Pelo amor. A história. Rapaz, tenta desenhar. A história que eu falo, geração Paulo Freire, né? Tenta desenhar a monarquia. Um rei, Dom Pedro, como um cara indouto, burro. Gente, pensa num homem. Autoritário. Pensa num homem capaz. Exatamente. Inclusive, se você for para Petrópolis, tem lá ele sentado numa cadeira, numa praça, né? Acho que é de bronze, bem bonito ali, Dom Pedro. E embaixo da cadeira onde ele está sentado, tipo, cheio de livro. Tá lá. Eram 7 idiomas que ele falava, né? Não, bem mais. Não. Acima de 12. Ele era reconhecido pelos 7, 8, mais sábios da época. Rapaz, era impressionante. Ele trouxe, por exemplo, ele também era um cientista, né? Ele inovador. Ele trouxe a primeira máquina fotográfica do Ocidente, foi ele que trouxe. Primeiro telefone. Né? Então você percebe que ele era uma pessoa, ele era um legítimo brasileiro. O brasileiro precisa entender que ele tem ancestrais, antepassados, né? Vamos pensar aqui, que marcam um orgulho que a Ucrânia ela pode nos ensinar. Porque quando o povo foi para a rua, debaixo de metralhadora da coisa, eles ficaram lá. Né? Eles não arredaram o pé, porque eles têm a sensação de que eles são um povo unido. Então eu acho que nós agora num contexto, né, cristão, a nossa pátria, essa questão da pátria brasileira, a gente precisa defendê-la contra essas historinhas que contam para nos dividir. Exatamente. E aí a gente entra no que estava falando agora há pouco, do dividir para conquistar. Exatamente. Somos um povo. A nossa história ela tem condições suficientes de nos unir como povo. O que falta é estudá-la como o senhor falou. Tira
esse filtro Paulo Freire e analisa a história brasileira, como ela é de fato, e você vai perceber que as nossas raízes são raízes boas. É que o percurso da coisa fez a gente perder esse propósito inicial. Falam e apresentam Dom Pedro como um cara covarde, até o pai, né? Não o último, né? O nosso, mas o segundo, mas o primeiro. O que veio de Portugal. Covarde? Não. É da descendência daqueles guerreiros lá da igreja, como é que chamam lá? Os Cruzados. Os cruzados. Aquele pessoal que era... Essa é a herança, é a descendência deles. E aí que tá. Um povo só luta pelo seu país, né? Um povo só luta pelo seu país quando ele conhece a própria história. Entendeu? Ok, deixa eu só fazer uma pausazinha aqui. Pessoal do Instagram, como é que tá aí, pastor Lucas? Tá top, tem algumas perguntas aqui. Passei pro Guilherme. Tem as perguntas. Legal. Não, é que assim, vai dar já 1 hora e vai cair essa live. O pessoal tá perguntando aí, então? Tá bastante? Nós temos 2 opções. A gente já derruba a live, deixa e depois você acaba de assistir no canal. Eles vão lá e assistem no YouTube. O que vocês acham? Porque o melhor da entrevista começa agora, né? Agora começa. Agora que começa. Então, eu acho que não vamos fazer isso daí. Vai encerrar agora, vai dar 1 hora. E aí você vai lá no... O João depois vai colocar o meu canal direitinho lá no YouTube. Nem vamos colocar no da igreja, vamos colocar no meu. O meu tem pouquinho seguidor lá, até você vai dando uma turbinada, segue lá. O que o pessoal fala? Ativa sininho, essas coisas. Ativa sininho e tal, segue, ativa sininho. E inscreva-se no canal. Tá. Mas nós vamos colocar o restante aqui aí no canal, fechou? E as perguntas que vocês escreveram, o pastor Lucas vai me passar e vamos responder. Combinado? Peppa, quando que sobe pro canal? Amanhã sobe? Amanhã sobe. Amanhã até o final do dia, até às 18, essa entrevista ela vai inteira. Aí você corre. O João vai colocar no meu Stories, aí o link para você acessar. O que o pessoal está falando, Lucas? Está longe? As perguntas foram feitas aqui, dá tempo acho que de responder ainda. Assim. Não, que já tá, vai cair já vai acabar já está com 50. Vai cair a live. Vai cair daqui a pouquinho, porque é 1 hora só. O Instagram só faz live de 1 hora, gente. Então vai cair. Mas o pessoal está participando? Tá valendo a pena? O pessoal está gostando aí, Lucas? Não estou conseguindo ler. Dá um feedback aí. Tá muito bom, tá ok. Todo mundo gostando. O assunto, assim, não é fácil, né? A gente tenta dar um panorama, mas tem muita coisa. Link, querendo saber já pra continuar assistindo. Eu mesmo, meu forte é a política interna, né? Devido até mesmo à minha função. Aí a política externa até é o forte do nosso garoto aqui. E é difícil você sintetizar isso. Aqui para continuar a live aqui. Falaram aqui, espera a gente entrar, quando encerrar essa, abre outra para continuar. Mas aí... Não, mas olha, aí você não entra lá no YouTube, meu lindinho. Não, amanhã, gente, olha a ansiedade. Deixa Deus tratar na tua vida, santo varão. Mas olha, aí amanhã você entra lá no canal do YouTube, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. É uma frescuraiada. Mas é isso aí. Fechou? Mas que bom que vocês gostaram. Então, o que vocês acham? Vamos continuar? Posso estar fazendo toda semana aí um podcast bacana com esses assuntos assim. E eu vou trazer, nós vamos dar umas pauladas nos negócios aí. Hein? Aqui o primeiro a gente faz para... Oi? Sim. Aí logo a gente começa ao vivo já no YouTube. A live do YouTube ela não tem tempo limite. Isso. Ela aí já fica lá, já grava, não precisa nem fazer. Show. De repente o próximo a gente já faz direto, já manda pelo YouTube já. Isso aí, verdade. Aprovado, galera? Gostaram? Vamos pra cima? Bom, que show, hein? Hoje foi a primeira experiência. Pode sim, todo mundo falando, continue sim. Bastante resultado positivo. Gente, olha, eu quero trazer vários assuntos aqui. Eu quero falar sobre saúde emocional, eu quero falar sobre... Vamos entrar na área fitness também, eu vou falar muito da minha experiência. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Quero falar sobre liderança, como desenvolver liderança. Fechou? Então, assim... Nós vamos trazer, claro, os princípios bíblicos. Tudo que a gente está conversando tem base em princípios cristãos, isso é óbvio.
mas já tem tanta live da igreja com culto, com pregação, então eu quero trazer mais aqui esse bate-papo com informações que acrescentem. Tamo junto? Não cortou a live não, hein? Já passou o tempo já. Deu 61 minutos. Já passou. Não, vai deu mais cair. porque começou um pouco antes. Bom, então tá avisado. A gente vai continuar aqui. A hora que Uma hora que cair, aí você acessa no YouTube. Fechou? Amanhã. Peppa já tá prometendo que amanhã vai estar no YouTube. Muito bem. Que pergunta que fizeram aí? Não, só pergunta boa. Só pergunta boa? Vamos lá. Pode mandar? Manda. Primeira pergunta. O pessoal perguntou assim: o que acham sobre os laboratórios financiados pelos Estados Unidos na Ucrânia? Parece que havia essas notícias aí sobre laboratórios financiados. E aí, tem que pôr aquele chapéu de alumínio lá, conspiratório. Tem que... É assim, ao que parece, né, o que a gente sabe muito pouco. A gente soube muito pouco da pandemia, né, de como surgiu. A gente sabe que surgiu na China em condições que nós não podemos afirmar que foi exatamente natural, entendeu? A gente sabe. Eu acho que, não sei se o senhor teve. Você teve Covid? Sim. Teve, né? Todos nós tivemos aqui. Sim. E a gente vê que é um negócio estranho. Essa foi a minha definição. Quando eu peguei no final de 19, não foi? Dezembro de 19. Foi, não foi? Essa foi... Não, 19 não, 20. Dezembro Isso, 19 dezembro de 20. Dezembro de 20 que eu peguei. Essa foi a minha definição. O trem é mandado. Não é normal, não. Não é normal. E aí agora falaram dessa questão. Aliás, falaram não. Foi publicado que uma declaração de uma secretária de uma política dizendo que eles estavam preocupados com laboratórios de pesquisa médica, biológica na Ucrânia. E aí o pessoal já começa a criar aquela conspiração, né? A gente não sabe o que está sendo pesquisado lá. Só sei que os Estados Unidos mandaram destruir tudo, né? Antes que os russos invadam. Há uma desculpa aí de que, bom, os russos podem invadir e destruir e no sentido de soltar algum vírus, que eles estavam pesquisando, mas é muito esquisito. Já que você entrou em conspiração, você que é especialista em política exterior, a Guerra Fria acabou mesmo? Eu acho que a Guerra Fria esquentou, pastor. Esquentou. A Guerra Fria esquentou. Nunca parou esse negócio de Estados Unidos e Rússia, né? Não. Tem ali, ó, pessoal que quer pesquisar depois. Agora a gente pensa, depois pesquisa. Relógio do fim do mundo. O relógio do fim do mundo foi criado por conta da proximidade. Eles queriam calcular a proximidade de um conflito militar, não é isso? De um conflito... do chamado conflito apocalipse nuclear, né? Exatamente. O mais perto que a humanidade chegou de se autodestruir. Né? Na série do Netflix do Ponto Cego, tem um algoritmo que foi desenvolvido para achar esse melhor momento para o fim do mundo. Hoje, nesse relógio, que, na verdade fala relógio, né? Mas ele é uma série de estudos, de acompanhamentos que vão medindo, né, essa tensão. E assim, nesse mundial, episódio, né? que a gente contou aí dos mísseis em Cuba... foi o mais perto disso acontecer. A informação agora é recente, viu? O mais perto até agora. Por quê? Eles chegaram em 2 minutos pro fim do mundo. 2 minutos para meia-noite. Né? Que seria o apocalipse nuclear. Na crise dos mísseis em 62, onde tinha míssil em Cuba... mirado, aí podia ser mirado para os Estados Unidos. Então, você imagina. Nós estamos agora, pastor, sabe quanto? 100 segundos. 1 minuto e meio, pouquinho. Então, tá menos de 2 minutos. Então, nós estamos numa situação que... Uma escorregada. Exatamente. Aí que é gostoso ser crente, aleluia. Não é verdade? Porque quando você é crente, amigo, você confia naquele que está sentado num alto e sublime trono, que tem o controle de todas as coisas. Que sabe o dia, a data. Sabe o dia, a hora e a data. Não é homem que vai definir, é ele que já definiu. Então, tudo isso é fato, né? Gera preocupações porque a gente sabe que, de uma forma ou de outra, muitas vidas serão ceifadas, né? Mas Deus, ele continua
soberano. Mas é preocupante isso aí. Essa questão da Guerra Fria, que o senhor falou que de fato ela deixou de existir, é aquilo que o Glauco falou no começo, né, da nossa transmissão. Ela muda a roupagem, você muda o polo do poder, mas aquela ideia, aquela polarização a nível mundial, ela persiste. Eu queria citar, para o pessoal que não conhece ainda, o pensamento russo atual, ele é teorizado por um teórico, está vivo ainda, chamado Alexander Dugin. Escreve-se D-U-G-I-N. Alexander Dugin. Quem tiver aí, depois pesquisa. Ele tem uma visão russa sobre a missão da Rússia na Terra, né? E aí é um problema. Por quê? Para ele, a missão da Rússia na Terra é uma missão sagrada. A gente esqueceu até de tocar em religião. É uma coisa que está no povo. E a religião russa, a religião ortodoxa, né? O Putin até se coloca, ele usa elementos da religião para validar o governo dele, para dizer que ele é como se fosse um novo czar russo, enfim. Ele acredita que a Rússia tem uma missão sagrada e que a Ucrânia, esses países que eram União Soviética, são, por missão sagrada, olha o perigo, são por missão sagrada territórios da Rússia, da mãe Rússia. Como que você baixa a temperatura se de um lado, né, o cara é igual o muçulmano, se ele acredita que ele tem que invadir o país, que Israel, por exemplo, o território de Israel não pode existir. A missão de vida dele inteira vai ser isso. Então, grande parte dessa questão, o brasileiro não sabe. E a gente vê essa questão para a pessoa procurar. Eles acreditam, e pode ter um perigo. Vamos falar agora de futuro. O que pode acontecer? Se, meu amigo, a Rússia realmente tiver um plano maior, como esse do Dugin, né, de ter uma missão sagrada, de se tornar a grande potência terrestre mundial, e eles tiverem um acordo com a China, nós vamos ter uma mudança drástica no mundo. E só em número populacional, ocupação territorial, é inimaginável você ter um país, uma junção, né, de nações desta proporção. Você literalmente é como se fosse um terremoto, você muda o eixo da coisa. Aquele né? mundo, nós vamos ter que começar a tentar defender o nosso princípio. Porque assim, outra coisa, se estoura uma guerra nuclear, você sabe onde que o povo corre? Vai correr tudo para o Brasil. O que acontece? A fumaça, a nuvem nuclear, claro que se der aquela total, o mundo inteiro congela, baixa a temperatura, seca mundial, é tudo aquilo que... Pega a Bíblia, no último capítulo, no último livro da Bíblia, vai estar tudo lá. E vai ser mais ou menos assim. Mas, se o negócio começa a ficar conflito, como é que foram os conflitos mundiais? Para onde que o povo correu? Quando era a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, o povo correu para cá. Segunda Guerra, o povo correu para o Brasil. Quando há um terremoto no Japão, um problema no Japão, os japoneses vieram para o Brasil. Então o Brasil tem que ficar observando isso, o nosso povo tem que ficar observando como que está acontecendo no mundo. Até porque é um erro dizer que nós somos o pulmão do mundo, não há base científica para isso. Mas o celeiro... O celeiro, sim. O celeiro nós somos. Isso é fato. A nossa área produtiva... Hoje o presidente, na sua entrevista, eu estava vindo para cá ouvindo ele, e o presidente falando exatamente sobre a agricultura no Brasil, porque hoje nós alimentamos, fora do Brasil, mais de 1 bilhão de pessoas por mês. Sim. Só do que é exportado, do que é produzido aqui. De carne isso tende a aumentar. Grãos. Isso porque nós usamos 30% das nossas áreas, quase isso, das nossas áreas agricultáveis. Nós não usamos a totalidade. Então... E ele estava falando, inclusive, por que eu estou citando isso daí? Porque tem a ver com a nossa live. Porque o assunto era justamente do potássio que importa da Rússia. Né? Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Justamente os dois envolvidos. Você não tem nenhuma terceira via para você... Por isso que está, inclusive, graças a Deus, andando lá na região do Rio Madeira, lá em cima, se não me engano, a questão da produção de fertilizantes, aqui em Três Lagoas, uma planta... Aqui tem uma pergunta. Vai ser reconstruída também. Tem uma pergunta assim, o Brasil deve se posicionar? Não.
eu vou me adiantar, já que agora voltamos para as nossas fronteiras, onde eu consigo me posicionar com mais tranquilidade. Como o Glauco falou, a ideia de um país neutro, o Brasil sempre foi. Historicamente, nós nos posicionamos de uma forma neutra. Nesse ponto, a neutralidade não é uma omissão. A ideia é, o presidente, o governo brasileiro precisa focar no Brasil. Qualquer posicionamento em um mundo, numa complexidade como está o mundo hoje, pode trazer implicações para nós graves. Até porque nós estamos inseridos nesse meio, nós temos essa dependência de certa forma, mas não só pelo potássio. Nós temos que pensar na questão a longo prazo. Esse mundo, esse eixo modificando, você não vai saber amanhã quem vai dar as cartas. E aí, como é que vai ser? Então é muito melhor, muito mais seguro internamente, que nós ficamos no camarote. Deixa a coisa se desdobrar. Não trazem implicações para nós, mas não implicações diretas. Então é melhor estar nessa posição Da forma hoje. como eles estão fazendo, na sua opinião, é Eu melhor. acredito que está correto. Até porque eu acho que, eu não sei se tem condições de entrar nessa live sobre a questão dos 3 movimentos globais. Eu acho que é interessante porque se nós compreendermos como hoje... Rapaz, a live do Instagram não caiu. Tá firme e forte. E o Zuckerberg tá dando moral pra nós aí. Né, João? Se eu quiser encerrar aí pro YouTube, o senhor que manda. É que não vai ficar salva a live aí, então quem tá aí assistiu, é que os outros vão assistir. Vê aqui, Lucas, como é que o pessoal tá. O pessoal tá dando tchauzinho aí. Tá. Vamos ver o que eles estão falando aí. Ó, eu não vou salvar no Instagram, não. Aí, mas, ó, você que tá aí, dá um boi pra nós, hein? Vai depois no YouTube lá. É ou não é, gente? Com certeza. Com certeza. Curte lá. Compartilha, manda pros outros, né? Deixa... Porque assim, na nossa... Inclusive, vamos falar agora, vamos puxar a sardinha para o nosso canto. Aqui na nossa região, né, onde a gente tá, não tem esse tipo de, às vezes, debate, né? Verdade. Verdade. Na nossa área, não. Aqui não. Então, eu sei que E não por... Não. Ó, acabou, Lucas? Não, Travou? Não? tô lendo a pergunta. Ah, tá. E assim, e por mérito de vocês, digo, alto nível, né? Eu só tô aqui de curioso. Mas até aqui... O nosso eu tô... convidado aqui... Hein, Peppa? Você aprendeu muita coisa hoje já, hein, Peppa? Ou você tava dormindo? Bom. Não era... Hein, Dudu? Ele tava orando, ele tava intercedendo. Dudu é ativista político. Dudu é sangue no zóio. O Dudu, ele é... Rapaz, ele no Twitter, de vez em quando, você tem que botar uma coleira. Fala, fio, calma, menos. Ele tá vibrando ali. O Dudu, ele hoje é o dia dele. Hoje, o Dudu tá doido pra pegar o microfone e participar. Vou trazer o Dudu na próxima aqui pra... Quando for falar do socialismo, porque ele é fã do socialismo, o Dudu. Ele é. Não? Não. Aí depois você fala, então. Aqui a gente tem, ó, chama, vamos colocar uma pimenta aqui, a pergunta. A Rússia está tão errada em se defender de um possível combate contra os Estados Unidos? Eu gosto desse tipo de pergunta. Entendeu? É o cara que tá fora ele sai da casinha. Tá certinho. Ele tem que pensar. Isso é raciocínio lógico. Você tem que pensar em todas as hipóteses. Exatamente. É assim, ó. Vamos pensar o seguinte. Ele é louco. Desculpa, só para deixar claro. Não, Mas fazer esse tipo de pergunta eu acho inteligente. Fato que é o doutor aqui, ele sabe até me qualificar melhor essa situação. Que é a seguinte. Um tratado como o da OTAN, falaram, o que o Putin fala? Né? Quem foi que perguntou aqui? A Aline. Ô, Aline, o Putin diz que a ameaça é a OTAN, né? Não é exatamente os Estados Unidos, mas a gente sabe que por trás da OTAN está os Estados Unidos. Exato. E ele alega que a OTAN estava se expandindo em direção à Rússia, cada vez mais perto da capital. Aí você vai lá, coloca o míssil chega mais rápido, não tem como defender, acabou Moscou. Então, para entrar na OTAN, não é assim. Para entrar na OTAN tem uma série de requisitos. Não é um acesso fácil. Você tem um processo. E um dos requisitos é o país não ter nenhum território disputado. E a gente viu lá que aquelas regiões da Crimeia, de Lugansk e toda aquela região russa, teoricamente vai ser sempre disputada.
Porque assim, é muito difícil você ver a Ucrânia, o Estado ucraniano querer ceder território. Ele pode... Porque assim, a Rússia ela não quer dominar. Ela quer tirar o governo e colocar um governo a favor dela. É mais fácil de controlar, porque dá aquela legitimidade. Ah, foi vocês que elegeram. Então é muito complicado. Essa questão da Rússia se defender tem vamos dizer assim, tem uma desinformação russa aí no caminho, entendeu? O Glauco falou isso aqui, mas uma das alegações, um dos interesses é justamente você, com essa área de influência, expandir a fronteira, então, empurrar a OTAN para o Atlântico, né? Aline, a possibilidade... o Putin pode perder, sim. Ele pode perder, por exemplo, se a Ucrânia entra num acordo da União Europeia, existem alguns requisitos que ela tem que fazer economicamente. Essa área eu posso até ter um pouco mais de vamos dizer assim, de convivência. Se a Ucrânia sobe o preço, por exemplo, ela cria um preço de importação muito alto, os produtos que entram na Rússia via Ucrânia, entendeu? Sim, claro. Perfeito. Então, a entrada da Ucrânia na União Europeia atrapalha a Rússia. Perfeito. Mas a entrada da OTAN, Aline, e assim, a possibilidade de guerra com os Estados Unidos, é minha opinião, é muito pequena ainda. Por quê? Os Estados Unidos não vão. O Putin, ele tá com 70 anos de idade. Não parece, mas ele tá com 70 anos de idade. Tem um rumor que tá com câncer, né? Eu acho que isso é desinformação também. Isso é para falar o seguinte, o cara tá doido. Mas surgiu essa conversa. Essa semana, inclusive, o Kremlin teve que se manifestar sobre a sanidade mental do presidente Putin, alegando que tá tudo certo, que não tem nenhum... Então, eu acho assim, mas venhamos a Rússia, convenhamos. Ela tá errada em matar o pessoal. Mas o homem para 70 anos tá inteirão, hein, bicho? O Putin é um poliesportista, Rapaz do céu. Ele para 70 anos, mergulho na água do gelo e tudo. O Putin hoje, o Bolsonaro tem razão numa coisa. Judoca ele, cara. É judoca. Não é defendendo o Putin, não. É falando o real. Porque diante de um Biden, Putin hoje é o homem mais poderoso do mundo. Um dos. Concordo. Sim. Porque ele tem todo... Isso tudo que a gente falou... Não tem parlamento, o parlamento é ele. O povo não sabe o que é democracia. Não defende democracia. Defende uma mão de ferro, alguém que controle o país. Quizar. Ele entende tudo isso que a gente comentou. Muito mais. Ele faz todo aquele aparato histórico para defender o que ele está fazendo. É aquela história, se o povo não conhece de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai. Né? Boa. Eu falo muito isso. Entendeu? Assim, quando você pega um presidente americano, o cara caiu de paraquedas lá. E o Putin tá há 16 anos, 20 anos, não sei, 20 anos, acho que é em 2002. É porque ele foi primeiro-ministro, além de presidente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ele planejou isso aí a vida inteira dele. A ideia dele é retomar o controle que era da União Soviética. Claro, não sendo comunista, nós não estamos falando que ele é comunista, mas ele é totalitário. Poder. A questão é poder. É poder. Claro. Então eu acho que ele esteja errado em criar essa invasão. Né? Basicamente eu estou do lado do povo da Ucrânia. Eu não estou do lado do governo da Ucrânia. Para mim, o governo da Ucrânia é tão corrupto quanto qualquer outro governo do Putin. E aqui, qual a previsão dessa guerra? O que precisa ser feito para acabar? Nós precisamos orar muito. Nós precisamos orar muito. A primeira coisa que precisa levar em conta... É praticamente falar quando que a esquerda e a direita vão se entender. Essa pergunta é mais ou menos isso. É ou não é? Exatamente. É muito difícil, porque você pode encerrar o conflito nas atuais circunstâncias. Você pode encerrar, mas aquela situação... Isso, eu estou falando de todo o contexto que foi abordado aqui. A guerra, você pode até ter uma retirada de tropas, ainda que gradual, mas a situação beligerante, ela vai permanecer... Você pode apagar a fogueira, mas o braseiro... vai ficar lá. E nós esquecemos até de citar na live, e toma a liberdade de trazer esse fato histórico, em toda a história, em toda a vigência da União Soviética, a Ucrânia, de certa forma, ela sempre encontrou uma faceta meio que cruel da Rússia, né? Um exemplo é o Holodomor, que a gente... Isso, pesquisa aí, H-O-L-O-D-O-M-O-E, Holodomor. O Holodomor foi uma política agrária, né, de produção em massa. Então a parte da União Soviética, o Stalin
determina um método... Não, o confisco em massa. Isso, né? foi o confisco, mas iniciou... Matou milhares de pessoas. Era um 7 programa milhões de alimentar. 7 milhões de ucranianos. Era um programa alimentar. Você tirava você produzia um determinado alimento, e aí faltava na Rússia, né? A Rússia não produzia isso, como nós falamos. A Ucrânia ela é um território fértil. Produziu-se esse alimento, essa cultura ou essas Confisco, né? aí confisca, tira esse alimento do país, literalmente os caminhões, os trens levaram embora para a Rússia e você deixa a população No inverno eles fizeram isso. Isso, no inverno. Então, isso existem monumentos na Ucrânia de lembrança do Holodomor, né? Além, por exemplo, até na história recente, Chernobyl, né? A famosa usina nuclear, ela fica na Ucrânia, né? Então, a ligação desses dois países, o contexto histórico, o povo sofreu. Você não tem, nunca foi diferente, por exemplo, de outros países que sempre tiveram uma relação União Soviética ali sempre estável, né? De certa forma. Então, pastor, as pessoas eu vejo aqui, ó, porque a OTAN é uma ameaça. Depende. O Putin é porque ela foi criada para conter isso mesmo, né? O Brasil teve até o convite não, uma sinalização do Donald Trump. Passou uma sondagem. Para o Brasil entrar. Se bem que o Brasil não precisa disso. Ele naturalmente, graças a Deus, nós somos líderes regionais aqui, né? E a OTAN não sei se é uma ameaça. Agora, vamos ir para o outro lado. Os políticos americanos, eles gostam de jogar o jogo do xadrez também. Né? O que eles fizeram, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, de tirar o poder. Esse governante eu não gosto, então vai lá e troca. Eles usam as ONGs, eles usam para desestabilizar os países. Então é isso. É 2 jogadores de xadrez, inclusive... Tem são até os dois mais fortes. Tem até um detalhe. Isso é um detalhe interessante. No Conselho de Guerra lá do Departamento de Defesa da Ucrânia, da Rússia, é composto pelo Anatoly Karpov. O senhor conhece o Anatoly Karpov? Ainda não fomos apresentar. Também não, só de digitar. Mas se você digitar aí, você vai ver. Acho que ele me ligou semana passada, não pude atender, mas... A agenda cheia, né? Agenda cheia, aquela coisa. É difícil. Quem que é Anatoly Karpov? É um dos maiores enxadristas do mundo. Ele é jogador de xadrez. E o que o Putin fez? Ele é político hoje, ele participa do parlamento, ele colocou ele como conselheiro do exército. Você imagina o nível de estratégia, o quanto a mente deste homem consegue... É um perigo. Lidar com informações, né? Aí você vê, na verdade, Hitler fazia isso também. Trazia para perto as mentes mais brilhantes. Vai sair um filme, inclusive, do inventor da bomba atômica. Foi um alemão. Mas ele foi campeão mundial. Agora estou lembrando aqui, esse enxadrista aí foi campeão mundial, lembro? Sim. Teve o grande duelo Karpov e Kasparov. Isso. Lembra? Aí teve o duelo da máquina. Da máquina, do computador, deu empate, aquela coisa toda. O senhor falou do Hitler, o senhor trouxe... Esse é um fato interessante. O Hitler utilizava esse mesmo método. Então, o Putin fala que ele vai combater o nazismo na Ucrânia, mas essa ideia de áreas de influência, de utilizar-se da população local que etnicamente era ligada à Alemanha para compor esse que era o grande Reich alemão, né, o terceiro Reich, o Hitler utilizava o mesmo argumento. Eu estou indo ali, anexando esse território porque há um povo alemão ali. Há uma identidade, né? A identidade método, do povo. Assim. O método eu quero ser alemão. Era similar. O Hitler ele anexou países assim nos anos antecedentes à Segunda Guerra Mundial com uma facilidade absurda. E justamente usando esse argumento, mesmo argumento do Putin. Aqui, ó. Qual o papel dos Estados Unidos em tocar fogo e sair correndo? Olha, o papel dos Estados Unidos é prevalecer, ter a sua hegemonia, né? Isso o que é hegemonia? Hegemonia é o controle total político. Ele toca o fogo porque é longe da casa dele. Então ele desestabiliza os governos para que eles não sejam fortes o suficientes. Mas isso aí não é um problema dos Estados Unidos, isso é o poder. Gente, a questão que a gente chega no consenso é assim, não existem inocentes nessa história. Não tem coitadinho. O povo sofre. Ficou bem claro esse posicionamento aqui. Né?
quem sofre é o povo, porque o povo se torna a massa de manobra nas mãos dos poderosos. Então, se você, a gente acabou de falar, poxa, então você quer descer a lenha no Putin? O cara é louco. Mas e os Estados Unidos, quando invadiu também, sem prova nenhuma, cadê as armas químicas? Que o camarada era um crápula, que fugiu o nome, o Saddam Hussein, o camarada era o Satanás na Terra. Não estou discutindo isso, tá? Mas cada um vai colocando seus argumentos para poder avançar dentro dessa política de autoridade, de domínio, de ganhar território, de influência. Eu acho que esse que o senhor trouxe pro Glauco, a gente já viu aqui, até ele ligou o pensamento. Existem hoje no mundo 3, pelo menos facilmente identificáveis, 3 agendas globalistas, três grupões. Grupões, assim. Três. Hoje é o que você consegue. E 3 jogadores. Esse conflito, inclusive, ele mostra justamente o terceiro, né? De uma forma bem clara. Vamos soltar aqui, que isso aqui a gente pode depois. Eu ia fazer uma piadinha aqui, né? O MBL se acha um desses daí, né? Você achava, né? Eles se acham grande. Não, então, eles acham que eles têm capacidade de mudar a geopolítica mundial. Aí mandaram os 2 melhores agentes e deu no que deu, né? Quais são os 3? Pra gente deixar assim por cima mesmo. Não dá pra aí já desfiar. Fica o gancho pra outra. Fica um gancho. Nós temos o globalista. Quem já ouviu falar em globalismo? Globalismo é diferente de globalização. Globalismo totalmente diferente. Globalismo até um tema da minha monografia, é a questão por exemplo, a ONU é hoje um dos grandes agentes globalistas. Por quê? A imposição dentro das soberanias dos países de regras. Na pandemia ficou claro isso. Totalmente. Eu até tenho experiências na prefeitura, depois eu vou trazer. De regras. É bem interessante. E de regras que vão, assim, que entram dentro do país e são decididas em Bruxelas, na Bélgica. Entendeu? Então, esse é o globalismo. O globalismo é mais ou menos assim, ele é ocidental, ele é Europa, tem líderes europeus, tem líderes americanos, então é aquele grupinho lá. É o primeiro. Ele quer transformar todos os países em zumbis. Você pode jogar do jeito que você quer, desde que sejam nas nossas regras. Você tem o árabe, né, que isso é da religião islâmica. O islâmico, né? Não polêmico, só árabe, né? E assim, poderia até um dia falar sobre religião islâmica, porque é um perigo. Por quê? Porque na religião islâmica existe uma missão, a missão do califado mundial, na Terra. Então a missão do Islã é ser a única religião, entendeu? Então o Islã ele só é mundial, universal. Ele só é mundial, não é como toda religião assim, mas a visão dele é muito política. É uma visão que se mistura a religião com a lei civil do país. Então, os países islâmicos eles têm essa missão de jogar para dominar o mundo também. E o terceiro bloco é um bloco russo-chinês. Ou seja, é uma união ali convencional. Para quê? Para tirar a hegemonia. Lembra que o Brasil, o pessoal fala assim, o Brasil é o terceiro mundo. Terceiro mundo. Qual que é o segundo mundo? Era a extinta União Soviética. Então tá dividido. A gente usa até hoje essa nomenclatura. A ideia de terceiro mundo foi criada pelo Mao Tse-tung. Exatamente. Que era o ditador chinês, ele que criou. Você tinha classificação primeiro e segundo mundo, e aí a China, que era uma potência socialista em paralelo, falou: não, então pera lá. Então nós vamos... Terceiro, então, o Brasil hoje coloca, nós somos terceiro mundo. Esquecem do segundo, que é a União Soviética. Então é o seguinte, eles querem ser o segundo mundo. Então eles querem suplantar esse globalismo. É por isso que muitas vezes a gente vê o Putin falar de conservadorismo, de religião. Por quê? Eles sabem que desse lado do Ocidente aqui, qual que é a agenda? Exatamente. A agenda é totalmente inversa. Uma agenda de destruição da matriz Ele acaba religiosa. se tornando um contraponto, né? E é um perigo. E é um perigo, né? Porque a gente vê aí... Se eu vir aqui e falar assim, vamos fazer uma defesa da Rússia, dá para criar uma defesa, mas no final das contas, é chumbo no povo. Eu acho que essa live serve para despertar as pessoas o seguinte, gente, não vamos acreditando no que a mídia fala, não. Exatamente. Se você assiste, meu irmão,
Globo News. E por aí vai. Isto é. E acabou. Vocês não. Ó, para o senhor ter uma ideia. Seja um ser pensante. Para o senhor ter uma ideia, como que isso é real, como que essa é uma questão real, essa questão principalmente do globalismo. Acho que tá na hora de acabar já isso aqui, hein? Pra gente, senão não fala tudo numa só. Tá bom, né, João? Senão fica muita coisa pro YouTube, né? Tem muito conteúdo desses meninos aqui. Já deu, já, né? Fala muito aqui, né? Não, acho que já deu. Vamos caminhar para um fechamento. Vamos. E a gente já engata depois uma agenda para a próxima, para a gente continuar e vamos entrar numas áreas que eu gosto de falar. Essa questão, a gente, para caminhar para esse fim, você veja como que você sai de um conflito tecnicamente local, Ucrânia e Rússia, e veja a dimensão disso numa esfera global, né? A gente pode deixar para uma live específica sobre globalismo, onde nós conseguimos mostrar justamente aonde esses grupos atuam, que até entra na nossa área, que até numa cidade minúscula como Mirandópolis, em comparação, por exemplo, a grandes metrópoles, você vê uma atuação maciça do globalismo ali acontecendo, né? Então, como isso está tudo ligado. Poderia dizer que dentro desse globalismo a gente enxerga o ativismo judiciário? Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Ele Faz é parte da agenda. Parte. Aí é meu campo. Parte da agenda globalista. Aí é minha Talvez. área. Vamos deixar isso para a próxima live, isso aqui vai dar pano para manga. Vai. Vamos, e assim, a gente tem que se preocupar, porque nós estamos, não tem como. São 3 poderes. A gente está sujeito, como os seres humanos, né? Claro que nosso Senhor, nosso poder é além de todos. Isso aí não vira nada no final. Mas até lá, o Brasil está sujeito ao globalismo. Nós hoje somos quintal dos Estados Unidos. Perfeito. Da ONU. Né? Sim. Quem que vai dizer contra? A gente tem aí um caso do governo nosso que às vezes fez coisas contrárias às regulamentações da OMS e sofreu como é que fala? Boicote mundial. A OMS que apenas produz pareceres, olha o poder de influência que ela teve na nossa vida cotidiana. Como que isso é possível? Como que isso acontece? É esse ponto que o senhor falou. Olha como que essa estrutura global ela atinge diretamente a nossa vida. Entender como isso funciona é hoje fundamental. Fundamental. Amigos, que podcast, que fantástico. Foi show de bola. Ô, Dudu, coloca para mim, por favor. Você tá em giro aqui? Coloca o dos meninos ali, ó. Só tem que avisar que tá invertido lá no colo do... Tá, não, só para poder vocês... Aqui, ó. O Glauco... Então, ok. O Glauco Rodrigues, sigam ele na rede social dele, lá no Instagram, é glauco.br, @glauco.br. E do nosso querido Guilherme Teste, ali é @Guilherme_Teste, tá bom? Sigam eles aí, pessoal que tem conteúdo bacana para poder compartilhar com vocês. Show! Gente, sem palavras para agradecer. Nossa, que enxurrada de informação, de conhecimento. Uau! O senhor falou para gostoso. um menino bom de geopolítica. A colinha tava lá. Eu estudei bastante para estar aqui, para poder tentar trazer o que a gente sempre quer, né? Que é a informação para as pessoas. Eu sei que tem muitas perguntas, né? O pessoal fez aí bastante. Agora fez mais umas 4, 5, mas olha, nós vamos segurar, nós vamos guardar essas perguntas aí. O Lucas já printou e eu prometo que eu vou trazê-los aqui, porque tem muito assunto para a gente desenvolver e a gente vai falar mais. Vocês topam? Né? Pô, você desligou aí o pessoal. Você não fez isso. Olha só. Né? Mas acho que ela tá online ainda, né? Acho que tá. Vamos ver. Vai lá. Deixa eu ver. Mas vamos avisar que vai estar no Spotify também a live, tá? Oi? Está no Spotify o podcast também. Tá colocado. Não caiu não. Aê! Estamos aqui ainda. Foi o Senhor rapaz Lucas Donha. Fala, meu lindo. Vai estar no Spotify também o podcast. Show de bola. O Spotify, nós vamos subir também o áudio desse podcast para o Spotify. E no podcast também, no YouTube. E eu tenho um canal também da Apple. Como é que chama? Poxa, fugiu o nome. Music. Não. Cloud. Hã?
Não lembro agora. Mas... Da Apple de podcast. SoundCloud. Não, Não, SoundCloud não. é de outra. É Podcast concorrente. da Apple. É o podcast da Apple Isso, lá, tá lá. Então vai estar no Spotify e vai estar... É podcast, na verdade, não é o da Apple? Acho que é podcasts lá. Podcast, Chama podcasts. É o nome podcast. Não é isso aí? Quem tem Apple já vai saber que é podcast lá e pronto. É. Eu queria agradecer, assim, foi maravilhoso. Eu me senti, assim, muito bem acolhido por todo mundo aqui, equipe maravilhosa. E espero que a gente consiga desenrolar mais coisas aqui, pessoal, se não estiver gostando. Show. Agradeço também. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que nos ajudaram aí. Essa é a primeira, né? A gente trouxe um assunto externo. Mas as outras que virão vai ser... Vamos procurar estar trazendo o mesmo conteúdo, a mesma profundidade para realmente dar a independência, né? Para o pessoal que está nos assistindo, de não depender apenas das fontes habituais de informação. A informação real mesmo é sempre mais profundo, né? Igual o agir do espírito, né? Sempre é mais profundo. E a informação é a mesma coisa. Que bacana. Muito bem, povo lindo. Obrigado pelo carinho de vocês aqui. Eu estou me redirigindo ao pessoal do Instagram, mas você aí também no canal do YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica a dica. Na próxima já pega um balde de pipoca, porque assistir e ouvir um podcast desse com um balde de pipoca, um Guaraná zero, né, do lado, Sim. É show de bola. Porque a gente tá aqui comendo, o pessoal, poxa, eles ficam comendo, a gente come mesmo, come uma barrinha de top aqui. Então, da próxima vez você pega aí também em casa e vamos ter esse tempinho para enriquecer, para poder conhecer mais. Show de bola. Combinado? Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Até a próxima.